Gi. Aqui Boa já tá tarde. Boa tarde a todas e a todos. Vamos começar a nossa live com um pouquinho de atraso. Estávamos resolvendo alguns problemas técnicos, mas acho que agora vai funcionar bem. Vitor, por favor. Boa tarde. Primeiro, os problemas técnicos foram comigo mesmo, que estava tendo um problema para me conectar, mas já está tudo ok agora. Antes de mais nada, eu vou agradecer a professora Maria Regina, né, por estar aqui com a gente. Agradecer a Mariana por ter convidado a professora, ela ter aceito. Né? Então, eu vou fazer uma breve explanação, antes de começar o bate-papo com a professora Regina, sobre esse projeto, né? Que é o nosso projeto aqui da coordenação do curso, o projeto das lives. Né? A gente sabe que, diante dessa crise sanitária, dessa pandemia que a gente está passando, a gente se questionou como a gente poderia se aproximar dos estudantes do nosso curso de graduação, né? Em virtude do isolamento social. Várias foram essas discussões. A gente criou um formulário no Google para poder saber o perfil, né, dos nossos estudantes, como eles estavam, quais são as redes sociais que eles mais acessavam, para a gente poder ter essa forma de contato com eles, como está tendo agora. Né? Numa dessas madrugadas, né, que a gente trabalha 24 horas por dia, todos nós sabemos disso, né? E eu não sei mexer muito bem com tecnologia, né? E quem foi meu aluno sabe que só para instalar um data show eu demoro 30 minutos numa sala, né? Porque eu não consigo mexer com essas tecnologias. Comecei a criar os canais da coordenação. A coordenação só tinha um canal do Facebook e a gente começou a criar o canal do Instagram e esse canal do canal do YouTube, e agora também tem até Telegram agora. A gente está aprendendo a mexer com essas novas mídias para poder chegar mais próximo do nosso público, né? Fico feliz porque hoje, dia 28, faz um mês que a gente estreou o nosso canal no YouTube, né? A gente tem mais de 350 inscritos no YouTube, aumentou um pouquinho mais agora, claro, a professora Maria Regina vai aumentar mais ainda, né? E a gente tem 3.600 visualizações já no nosso canal, né? E 30 horas de conteúdo, isso é legal, né? Conteúdo, não só conteúdo estritamente ligado à pesquisa acadêmica, à história, mas ligado ao ensino de história, né? A vários outros tipos de abordagem. Só para informar que o nosso projeto virou um projeto guarda-chuva, né? Dentro desse nosso projeto Lives tem vários subprojetos que acabaram se agregando, né? Como o projeto Janelas da Quarentena, das professoras Juliana Andrade e Lúcia Falcão, o projeto do Laboratório de Humanidades, da professora Rosélia Bezerra, né? E o projeto que a gente está criando futuramente, que é o projeto em que os alunos, vocês aí, vão mandar para a gente de 3 a 5 minutos, no máximo, vídeos com poesia, com poema, com trechos de livro histórico, literário, né, cantando. Então, a gente vai ter esse canal um pouco à parte futuramente, né? Claro. Só antes de passar a palavra para a Mariana, agradecer, porque sozinho a gente não ia fazer isso. Eu e Mariana somos os coordenadores do curso, né? Só que tem toda uma equipe por trás disso. Tirando ideologias, tirando credos, religiões, pessoas que a gente se liga mais ou liga menos, a gente quer agradecer a todo o Departamento de História, pois todo mundo fez parte desse projeto e aceitou essa briga, né? Agradecer a professora Mariana Dantas, claro, o Irã Gebara, Giane Menezes, Sueli Luna, Sueli Almeida, Maria Rita, Mariana Zerboni, Otávio Santos, Lúcia Falcão, Giselda Brito, Wellington Barbosa, Gustavo Acioli, Bruno Miranda, Bruno Boto, Kleber Clementino, Elcia Bandeira, Rosélia Bezerra, Alcileide Cabral, Marcília Gama e Fabiana Bruce. Além do apoio do DED, com o Lucas Vitor e Juliana Andrade, que apresentaram já no nosso canal, né? E agradecer a pró-reitora de ensino, a professora Socorro Lima, né? Só pedindo para ela, por favor, já tem mais de uma semana que a gente pediu para colocar no link oficial da Rural, o nosso link com o canal da coordenação para facilitar. Então, só esse pedido. Agradecer a reitoria, né? A ex-reitora, a professora Maria José Sena e o atual reitor, professor Marcelo Carneiro Leão,
né? E o mais importante que a gente quer frisar aqui, para passar a palavra, porque não é meu rosto, não é eu que vocês querem ver hoje, é a professora Maria Regina, que é o mais importante hoje daqui, é dizer que o projeto Lives, né, não é ensino à distância, tá? Ensino à distância é uma coisa totalmente diferente. A gente criou o projeto Lives para ser um projeto mesmo de acolhimento, para evitar a dispersão dos nossos estudantes do curso de História da Rural. Tá certo? E em breve, esse conteúdo do nosso YouTube vai virar atividades curriculares complementares, aquelas famosas ACCs. Então, a gente está fazendo o projeto para que vocês possam depois complementar com horas de curso. Sem mais delongas, porque eu sou uma pessoa muito tímida, ainda mais falando com a câmera, eu gostaria de passar a palavra para a Mariana Dantas, agradecer imensamente a professora Mariana Dantas por ter feito o convite à professora Regina, e a professora Regina por ter aceito esse convite. Ela não vai lembrar de mim, a professora Regina. Eu a conheci num curso no Rio, eu fiz doutorado na UF, né? Fui orientando de Maria Fernanda Bicalho, fiz um curso, fui aluno dela, né? Com certeza ela não vai lembrar de mim, quando ainda tinha uma pós lato sensu na UF, né? A pós em História do Brasil, né? E foi lá que foi a primeira vez que ela... Eu nunca esqueço, é porque eu não estou com um livro aqui que ele foi emprestado para um aluno, do seu autógrafo, um dia, sem me conhecer, no Metamorfoses Indígenas, aquele prêmio do Arquivo Nacional, tem aquela edição. Aí é só... você escreveu, né? Com toda a sua delicadeza. Um dia vamos trabalhar com história indígena, né? Não, eu fui à história colonial, não cheguei à história indígena, mas estou começando a caminhar, graças a Mariana e às leituras que a gente tem feito nos nossos cursos na pós-graduação juntos. Obrigado, professora Regina e Mariana, com você. Obrigada, Vitor. Né? Só lembrando que essa iniciativa é em conjunto com a pós, né? Com a nossa pós-graduação em História da Rural. Só fazer um registro, né? A gente já tem gente de vários estados, né? Demonstrando muito carinho aí pela nossa equipe e também pela Regina. Então, a gente tem gente de Alagoas, do Ceará, do Amazonas, de Portugal, né? Então, a live tá bem visitada. Então, para passar a palavra para a Regina, eu gostaria só de fazer uma breve apresentação dela, né? Só para situar. Então, a Maria Regina, ela é professora associada da pós-graduação em História da Universidade Federal Fluminense. Atualmente, ela é professora visitante também da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, da Unirio, e pesquisadora do CNPq. A Regina, eu acho que caiu, deve ter tido algum problema. Sim, voltou, tá voltando. Regina, voltou? Sim. Voltei. Voltou. Nossa, Paula. Ela publicou vários artigos, né, e alguns livros que são hoje considerados fundamentais no debate historiográfico sobre a temática indígena. Então, sendo o primeiro deles, né, a tese de doutorado, que foi premiada pelo Arquivo Nacional em 2001 e publicada em 2003, intitulada Metamorfoses Indígenas, Identidades e Culturas nas Aldeias Coloniais do Rio de Janeiro, que recebeu uma segunda edição em 2013 pela FGV, e também em 2010 ela publicou o livro Os Índios na História do Brasil, que faz parte de uma coletânea, né, que tem por intuito fazer chegar ao grande público algumas questões centrais do debate historiográfico contemporâneo. Então, esses livros hoje já são amplamente utilizados nas graduações e pós-graduações que tratam da temática. A dinâmica da nossa live hoje, ela vai ser orientada por algumas perguntas que foram elaboradas por mim e pelo Vitor, né? A gente vai fazer uma conversa e aí a gente vai fazendo essas questões e, no final, a gente vai abrir para as perguntas, né, das pessoas que estão assistindo. Então, pessoal, podem ir escrevendo, né? Deixem para escrever de preferência mais para o final da fala, para eu não me perder, nem Vitor, né, nas perguntas que forem sendo feitas. Então, é isso. Acho que o restante a Regina vai falando à medida que a gente for perguntando. A primeira pergunta vai ajudar justamente nesse ponto
de a gente compreender um pouco a trajetória da própria Regina enquanto pesquisadora, né? Então, acho que ela está com problema na internet. Para, né? Pronto, voltou. Voltei. Desculpa, gente, a internet está muito ruim. Bom, acho que agora foi, né? Tudo bem, a gente... Estão me ouvindo? Estamos. Vitor, desliga o teu microfone, por favor, que aí o pessoal está dizendo que está dando microfonia. Quando eu passar para a Regina, eu vou desligar o meu. Então, Regina, a gente queria saber um pouco sobre a sua formação como pesquisadora. Como é que se deu a sua escolha pela temática indígena, né? Como é que você construiu os seus temas de pesquisa, de mestrado e doutorado, os tipos de arquivo que você pesquisou, a documentação, o que é que te motivou, né, nas pesquisas de pós-doutorado. Você fizesse um apanhado sobre a sua formação e a construção dos seus objetos de pesquisa. Bom, primeiro eu queria também agradecer a Mariana e ao Vitor, né, por convidarem. Acho ótimo estar aqui com vocês, conversar sobre esses assuntos que nos interessam tanto, né? Primeiro, e sinto muito por essa questão da internet. Eu espero que vocês estejam ouvindo bem agora, porque eu perdi uma parte da fala do Vitor quando ele estava falando que foi meu aluno e do livro e da dedicatória, que eu perdi uma parte, depois você repete. E a Mariana também vi bem a sua apresentação, mas enfim, a questão, né, que você colocou, eu ouvi, eu vou procurar aqui falar um pouco, mas eu já te digo, por favor, se eu estiver falando demais, que você me limite, né? Porque, quer dizer, o que você coloca aí é uma questão bastante ampla, né? Quer dizer, de uma pesquisa de muito tempo, né? Você me pergunta desde de como eu comecei, como eu me interessei pela temática indígena. Na verdade, primeiro, meu interesse pela temática indígena, eu morava em Manaus no final dos anos 70, e eu lembro que eu assisti uma palestra, eu não era professora da universidade, eu era professora do Colégio Doroteia, em Manaus, de ensino médio, né, na época, segundo grau, e eu assisti uma palestra de um padre, missionário salesiano, chamado Eduardo Lagório, no IMPA, e ele trabalhava com índios tucanos. Eu fiquei muito encantada com o que ele apresentava, ele trabalhava com os índios que escreviam, que faziam suas histórias, enfim, e eu visitei aquele padre várias vezes, levei minhas alunas para escutarem, né, fiz grupos ali, e ali eu comecei a me interessar, e era uma época muito efervescente de formação dos movimentos indígenas, né, de crescimento disso, grupos de apoio ao índio em várias regiões do Brasil, na época ainda da ditadura militar, né, teve a época foi lançado um projeto de emancipação dos índios, que foi engavetado, com muita movimentação, e ali eu fazia parte do CUCURO de apoio ao índio em Manaus, né, trabalhava muito com o CIMI, né, trabalhei muito com Renata Tias, que é a colega de vocês aí, né, de Pernambuco, da Federal de Pernambuco, e ali a gente tinha esse trabalho, assim, que é um trabalho com populações indígenas, mas não acadêmico. No mestrado, eu tinha certeza que eu queria estudar os índios em contato com a sociedade colonial. E aí eu fui para a UF, né, e o meu orientador foi o Ciro Cardoso, e ali foi a minha primeira experiência de pesquisa mesmo, né? Eu aprendi a fazer projeto no mestrado com o Ciro Cardoso, que foi um excelente orientador, e me deu muita força para estudar isso, né? Ele trabalhava era a área de História Agrária na UF, e Maria da Linhares também foi uma professora muito importante na minha formação nessa linha. E o que eu estudei, na verdade, foi a colonização da Amazônia Ocidental, que era a capitania do Rio Negro, né, que era 98% da população ali era indígena. Quer dizer, o que eu estudei foi o período pombalino, era a transformação das aldeias missionárias, aquilo era uma área de aldeias e de coleta de drogas de sertão, uma área muito militarizada também, mais lá para cima, nas fronteiras do Rio Negro, de Solimões. E aí ali eu tive contato com uma documentação muito rica, porque as fontes, a documentação sobre o período pombalino na Amazônia é riquíssima, e estava muito arquivo histórico ultramarino. E em Manaus, aí, eu tinha um colega, foi meu ex-aluno e depois colega, o Geraldo Pinheiro, que faleceu há 2 anos,
ele tinha um conhecimento muito grande sobre essa documentação, me deu muita informação, me passou mesmo documentos, tinha a CDAM, que era antigo, hoje é Museu Amazônico, mas primeiro era CDAM, um Centro de Documentação Amazônica, que foi organizado pelo professor Renaud, que depois foi para o Maranhão, não sei se ainda hoje ele está lá na Universidade Federal do Maranhão. E essa documentação foi muito importante. A partir daí eu construí o projeto já com Ciro, no Rio, e por de eu ter o conhecimento dessa documentação, e nisso eu agradeço mesmo muito ao Geraldo, né, que foi assim, um informante precioso para mim, e me passou mesmo documentos. Aí eu pedi no mestrado uma coisa rara naquela época, né, consegui uma bolsa de sanduíche para fazer pesquisa no ultramarino. E eu lembro que o Ciro disse, não pede, porque você trabalha numa área periférica e com um tempo periférico, né? Quase ninguém estudava a Amazônia na época, e também quase ninguém estudava populações indígenas numa perspectiva histórica. Aí eu consegui essa bolsa e, enfim, foi uma documentação muito rica que eu consegui no ultramarino. No mestrado, aí o meu diálogo com a antropologia já começou ali, mas ainda muito acanhado. Eu fui no museu, conversei com o João, né, João Pacheco de Oliveira, ele veio para a minha banca de defesa, de mestrado, né, eu li o trabalho da Nádia Farage, que foi importantíssimo, li vários outros antropólogos, mas naquele momento ainda, né, a minha perspectiva da agência indígena era muito mais no que diz respeito às fugas, o que eu via naquela documentação. E eu lembro que o João me perguntou na defesa, né? E o que você vê mais, além da fuga, que outras formas de resistência a gente podia ter, né, na documentação? Eu falei, eu só vejo fuga. Né? E era o que eu via realmente, né? Quer dizer, não passava para mim ainda naquele momento, eu não vi nas minhas fontes uma forma, vamos dizer assim, de estratégia de resistência indígena que não fosse a recusa à colonização. E aí, quer dizer, por que eu estou falando isso? Porque de lá para cá, né, vários trabalhos sobre essa região que eu estudei têm se desenvolvido, inclusive do meu ex-aluno, Mariana conheceu, Rafael Ali Rocha, um trabalho muito bom sobre o período pombalino, né, na Amazônia, e a Bárbara Sommer, aí, mais recentemente a Heather Roller, a Patrícia Sampaio, enfim, tem muitos trabalhos hoje, e o pessoal de Belém também, tem muitos trabalhos sobre a Amazônia e que mostram claramente uma outra perspectiva que vai além das fugas, mesmo no período pombalino, quer dizer, como os índios souberam também lançar a mão das propostas, das reformas políticas de Pombal que incluíam os índios como para ocuparem casas, etc., e como eles abraçaram essas ideias, que eles não apenas fugiam, né? Então, agora, é claro que também existem diferenças, né, significativas se a gente pensar a Amazônia em termos de regiões e de possibilidades de respostas às políticas para eles traçadas, né? A própria Bárbara Sommer diz isso, né? Em áreas de colonização mais antiga, ela fala das fugas temporárias e de umas fugas mais definitivas. Os índios muitas vezes fugiam e voltavam. Quer dizer, essa circulação entre índios de aldeias e índios dos sertões já aparece nesses trabalhos. E no meu trabalho eu vi assim, dois movimentos muito significativos de vista demográfico, que era as fugas e os descimentos. Né? Mas, enfim, de qualquer forma, eu acho que foi um trabalho bastante interessante que eu desenvolvi com essa documentação e com viajantes, etc. Quando eu fui para o doutorado, né, foi um tempo posterior, eu já estava na UF, eu já tinha desenvolvido algumas pesquisas com alunos de iniciação científica no Arquivo Nacional e na Biblioteca Nacional, e eu comecei a pensar, queria continuar estudando os índios em contato com a colonização, né, os índios coloniais, né, nessa perspectiva aí de índios inseridos no mundo colonial. E eu pensava, sinceramente, na possibilidade de estudar o Maranhão, porque eu tinha medo de não ter fontes suficientes, né, para estudar o Rio de Janeiro numa tese de doutorado. E aí eu tive muitas dúvidas em relação a isso, mas como eu disse, eu começava já a trabalhar, e aí eu já tinha contato com outras leituras, né? Tinha saído o livro da Manuela Carneiro da Cunha, que foi de 1992, e eu li o Viveiro de Castro também, o texto dele também junto com a Manuela, né? O Mármore e a Murta, enfim. Comecei a ver outras perspectivas, e
nesse momento, eu lembro que foi uma aba em 2000, a aba de 94 na UF, eu encontrei o Robin Wright, que eu já conhecia de Manaus, que tinha tido um contato com ele, conversado sobre questões de antropologia, de etnohistória, quando a gente trabalhava ainda em Manaus, e ele me disse, eu conversei com ele, e eu falei, eu acho que eu não vou, porque eu tinha conversado com ele sobre a possibilidade de estudar o Maranhão. Falei, estou pensando em estudar o Rio de Janeiro. E ele disse assim, vai ter um professor que vem para a Unicamp agora, que vai ser contratado lá, que vai ser um excelente orientador para você, era o John. Né? E o Robin, na verdade, foi o terceiro a me falar do John. E eu li trabalhos do John e eu vi, né, o que ele estava desenvolvendo e não tinha dúvida, não tive nenhuma dúvida de que era ele que seria o meu orientador. E eu entrei em contato com o John, conversamos, e o meu primeiro encontro com o John foi na Unpox, porque nesse momento o Robin me convidou para a Unpox de 94. E lá nessa Unpox 94 era um GT coordenado por ele e pelo John. E foi super importante, foi ali que eu conheci o John, mas o John já tinha me mandado nisso, eu tinha conversado com ele, ele tinha me mandado Negros da Terra. E aí abriu uma perspectiva, assim, muito boa, né, de pensar essas possibilidades, mas ainda assim eu tinha dúvida entre o Maranhão e o Rio de Janeiro, se o Rio de Janeiro ia me dar, eu ia encontrar fontes. E nessa época, o John estava ainda organizando o Fontes, como é que se chama? Fontes para... Guia de Fontes para a História Indígena, né? Que é um livro fundamental, que eu acho que vários de vocês conhecem, né? Ele estava finalizando já a coordenação desse guia de fontes, e ele me passou ainda os rascunhos, né? A parte toda sobre o Maranhão. E eu cheguei no Rio, o Bessa era o coordenador da parte toda sobre o Rio de Janeiro. E eu fiquei com esse material, tanto do Rio de Janeiro quanto do Maranhão, olhando um e outro, e pensei, é o Rio de Janeiro. E o John me deu a maior força para fazer isso. Né? Eu conversei com o Ciro também me deu muita força para trabalhar com os índios no Rio de Janeiro. Ele me emprestou, inclusive, um relatório que ele tinha feito para o CNPq, que era um atlas histórico, né, sobre o Rio de Janeiro, em que ele tinha um capítulo sobre as aldeias indígenas no Rio. Inclusive, o mapa que ele usa nesse atlas é o que está no meu livro, Metamorfose. Então, eu decidi, e foi ali na Unicamp, né? Eu fui para a Unicamp, o John é um historiador, mas ele estava na antropologia. E aí é interessante a gente pensar isso, né? Quer dizer, por quê? Porque era realmente um momento em que os povos indígenas eram estudados por antropólogos, né? Eu já tinha tido todo o contato também, os trabalhos do João Pacheco já tinham sido muito importantes para mim no mestrado e continuaram sendo ainda no doutorado. E vão ser ainda muito mais, né? Posteriormente, quando eu entrei mais para a questão de etnicidades e identidade. Mas ali, na Unicamp, quer dizer, essa perspectiva da antropologia que eu desenvolvo hoje, que vocês todos desenvolvem, né, que a gente desenvolve nos nossos estudos sobre a temática indígena, de pensar, né, a cultura e a identidade indígena como produtos históricos que continuamente se reelaboram nos processos de contato com outros grupos e as imensas possibilidades que esses povos têm de se reconstruírem diante das situações mais violentas e de, mesmo sem recusar a colonização, né? E esses elementos, essas novas práticas culturais e políticas que são dadas ou impostas, essas possibilidades que eles têm de se reconstruir enquanto povo, isso foi colocado para mim, né, pela antropologia e principalmente no curso mesmo da Unicamp, né? A Unicamp nessa... E aí eu fui fazer o curso na Unicamp. Eu sou historiadora, na verdade eu não sabia, porque eu vi, quer dizer, posteriormente, né, eu vi o John orientou vários historiadores que estavam na história, mas que ele orientava. Né, o caso da Leônia Rezende, do Almir, acho que até a Luísa Tombini também, não sei, antropologia. Mas eu devo dizer, né, e reconheço que se eu não tivesse feito o curso na antropologia, eu não teria levantado uma série de questões que eu levantei, né, no desenvolvimento da minha tese. Então, foi muito bom. Os cursos com Robin Wright, com John Monteiro, a Silvia Lara, que é historiadora, mas ela deu um curso na época, que era antropológico e de antropologia histórica, também foi riquíssimo do ponto de vista de pensar essas interações da história e da antropologia. Então, assim, foi muito importante esse momento, a inserção na Unicamp. E ali, então, eu desenvolvi a tese de doutorado. Minhas fontes principais ali também
foram, mais uma vez, o Arquivo Nacional, né? Inclusive, eu ganhei um prêmio no Arquivo Nacional, eu trabalhei muito com as fontes do Arquivo Nacional, da Biblioteca Nacional, mas a base foi, de novo, o Arquivo Histórico Ultramarino, né? De novo, eu tive uma bolsa sanduíche, eu fui muito privilegiada em todas as minhas situações de pesquisa, né? Eu tive 8 meses lá em Portugal, ainda não tinha o Projeto Resgate, na verdade, essa temporada que eu passei lá foi junto com o pessoal do Projeto Resgate, eles estavam trabalhando nesse momento lá em 98, 99, e eram as caixas, os documentos avulsos do Rio de Janeiro eram extremamente ricos, né? E uma documentação, muito documentos oficiais, né? Mas uma documentação muito rica foi exatamente as documentações sobre os conflitos em torno das aldeias, né? Porque o que eu estudei aí foram as aldeias do Rio de Janeiro, e eu trabalhei numa perspectiva de longa duração, quer dizer, foi quase todo o período colonial. Eu pensei desde o processo de conquista, né, do Rio de Janeiro, a guerra de conquista, a formação das aldeias, a ocupação dos espaços, né, na capitania do Rio de Janeiro, com a criação das aldeias, o papel que essas aldeias desenvolviam, depois a questão da ressocialização dos índios, quer dizer, o processo de convivência dos povos índios que se misturavam nessas aldeias com outros grupos étnicos e sociais, como eles conviviam, como eles desenvolviam acordos, conflitos dentro dessa situação, e pegando também a questão das reformas pombalinas, as continuidades, as mudanças que surgiam ali. E verticalizei, porque aí tem 2 capítulos, que é terra e trabalho, porque essas eram as questões básicas, né, que levavam aos conflitos desde o século XVI até o XIX, né, as aldeias, o processo de formação e funcionamento dessas aldeias coloniais era extremamente disputado por todos, né? E as principais questões, né, motivações dos conflitos eram a terra e o trabalho dos índios, né? E até chegar ao 6º capítulo, que é o fecho, que é a questão que acabou sendo central no meu trabalho, que é a ideia de que os índios se reconstruíram, né, se transformaram nessas aldeias coloniais, mas não desapareceram, não deixaram de ser índios. Então, essa foi a questão que foi surgindo, né, na discussão com os colegas, na discussão com a documentação, com a leitura, enfim, foi a ideia era pensar os índios no mundo colonial, mas isso foi crescendo, foi assim, uma série de questões foram surgindo a partir das questões teóricas, metódicas, conceituais que iam surgindo no próprio processo, né, da pesquisa. E, terminado isso, você me diz para eu seguir um pouco mais, quer dizer, eu quis estudar o processo dessas aldeias, né? E aí já, no período posterior ao doutorado, e aí eu me acerquei muito mais das questões, né, da atualidade. Eu volto a dizer que a antropologia foi fundamental, né? Porque o processo de extinção das aldeias ele está extremamente relacionado aos conflitos, né, e as discussões sobre as classificações étnicas dos índios. Então, tudo isso que a gente vê nos dias de hoje, né, nesses movimentos de etnogênese, nessas disputas dos povos indígenas de hoje, principalmente aí no Nordeste, né, de estarem afirmando identidades para garantir direitos e tendo essas identidades negadas, na verdade, esses processos faziam desde meados do século XVIII, quando Pombal lança a proposta assimilacionista. Eles se acentuam no XIX. Muitas aldeias são extintas a partir dessas questões, né, do discurso sobre o desaparecimento dos índios, e eles ressurgem no XX e no XXI, porque, na verdade, nunca desapareceram, né, como diz o João. Então, nesse momento, quer dizer, essas questões de etnicidade, conflitos de terra, me aproximaram mais ainda da antropologia dos trabalhos atuais, e eu fiz o primeiro pós-doc com o João, no Museu Nacional, né, o Viagem da Volta, o livro que o João organizou em 99, né, com vários estudos de povos diferenciados, que articula questões do passado e do presente, é fundamental para isso, né? E com essas questões eu fui me aproximando da ideia de indianidade, de mestiço, um outro pós-doc com Gruzinski, e entrou mais assim fortemente a questão das relações interétnicas e das comparações. Eu fui para lá pelas comparações com a América Espanhola, sim, porque eu não disse isso. Outras questões muito importantes da pesquisa sempre foi a comparação com a América Espanhola, e isso, em grande parte, eu fui beneficiada por ser professora de História da América.
Então, muitas questões que eu via, que eu conhecia pelos meus estudos de História da América, né, em outra dimensão podia ser pensada também para o caso da América Portuguesa, né? São regiões onde os povos indígenas são muito mais estudados, onde existem muito mais fontes sobre eles. Então, o conhecimento dessa historiografia de lá, né, aponta questões. E eu fui para a França em 2006 com o Guruzinski, para a École de Haute Étude, para entender, para trabalhar assim, numa perspectiva comparativa com esses processos que aconteciam também, mais especificamente no México. E ali na França, com a École de Haute Étude tem as ciências, né, convidam professores de diversos lugares. A minha aproximação com as coisas da América Espanhola foram muito mais acentuadas a partir dali, né? Eu conheci vários colegas, professores, que até hoje eu tenho contato a partir dali. E depois disso, quando eu regressei, a própria Mônica Quirrada, né? Mariana depois esteve lá também, conheceu todo o grupo de pesquisa do CSIC da Espanha, e essas questões de pensar relações interétnicas, de pensar as mestiçagens, de problematizar as relações entre índios aldeados e não índios, e de índios aldeados e chamados índios selvagens, os sertões, não é? de questionar essas divisões que aparecem de forma tão rígida na legislação e nas fontes. Quando a gente se debruça mais sobre a questão, sobre os contextos específicos, elas se tornam muito mais fluidas. E essas questões foram surgindo posteriormente, né? São questões que eu tenho trabalhado mais recentemente, né? Então, eu não sei se eu estou querendo falar um pouco mais rápido para não falar demais, eu não sei se... Acho que agora eu posso encaminhar, Regina, para a nossa segunda pergunta, porque eu acho que, de uma certa maneira, você já começou aí, né, entrando, mas antes eu só queria, né, explicar por que a gente quis começar com a sua trajetória, né? Eu acho que é importante, principalmente porque a gente tem essas atividades são voltadas, né, para os alunos, então a ideia é mostrar a trajetória dos pesquisadores, né, que eles vêm acompanhando já a produção bibliográfica, né, como é que se monta um tema de pesquisa, que tipo de documentação, qual é o olhar teórico e metodológico que a gente precisa trabalhar dependendo do nosso objeto, um pouco da trajetória, né, como você falou aí, de ser professora de História da América, um pouco dessa trajetória enquanto educadora, né, e aí como é que isso interfere também no nosso campo de pesquisa. Aí ver que eu meio que segui o seu caminho também, porque eu também sou professora de História da América e concordo, né, completamente. Acho que essa questão da comparação é o que vem trazendo novas perguntas, novos questionamentos, né, para a gente aqui quando estuda a temática indígena no Brasil, na América Portuguesa. E aí a gente gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre a necessidade de a gente, de fato, né, fazer um diálogo com a antropologia e também falar um pouco sobre os autores que te influenciaram, né, quais foram as obras, os conceitos, as ideias que te influenciaram a fazer esse debate interdisciplinar, porque nos seus estudos fica muito claro que é a partir desse diálogo que a gente consegue perceber numa documentação que não foi produzida pelos indígenas, na sua grande maioria, aqui na América Portuguesa, o protagonismo dessas populações, né? Então, é a ideia da gente lançar uma perspectiva crítica, novas perguntas, novos posicionamentos, uma nova ótica sobre uma documentação que muitas vezes já foi analisada por outros pesquisadores, mas quando a gente muda o nosso olhar teórico e metodológico, a gente acaba levantando novas questões. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse diálogo entre antropologia e história e quais foram os conceitos e os autores que te influenciaram. Bom, cortou muito. Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu ouvi a Mariana toda entrecortada. Estão me ouvindo bem? Tá. Lá. Pelo que eu entendi, para eu falar um pouco mais essa questão da história da antropologia, como isso influenciou meus trabalhos e ainda
influencia hoje essa que a gente desenvolve. É um pouco isso, Liana. Enfim. Bom, eu já disse, né, retomando mesmo, como disse a Mariana, foi fundamental. Sem antropologia, eu não teria, quer dizer, a minha pesquisa teria tomado o rumo que tomou, né, sem a antropologia. E aí, como eu disse, em todos os sentidos, né, os cursos, os colegas, eu lembro até muito especificamente que foi no exame de qualificação, isso é uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos, né, que é muito importante conversar com os colegas, né, discutir trabalhos e estar junto, porque eu tive também essa sorte na Unicamp, né, de ter colegas. Eu estudei, fiz todo o curso com a Cristina Pompa, que muitos de vocês conhecem, que é uma antropóloga e também historiadora, né, tem um livro importante, e a Isabelle Silva, aí do Ceará, né, e foi na qualificação da Isabelle Silva, assim, que instalou para mim a questão de que eu estava lidando com a transformação de identidades indígenas nas aldeias. Quer dizer, as minhas fontes já me mostravam, e eu sabia, eu podia dizer, os índios se tornaram súditos do rei, né? Eles iam a Portugal pedir direitos, eles sabiam os direitos que eles tinham. Quer dizer, eu estava vendo os índios como sujeitos históricos, porque a documentação me mostrava isso. Mas assim, essa ideia de pensar que eles estavam, na verdade, reformulando, porque eles se apresentavam como índios das aldeias, índios aldeados, eles se apresentavam dessa forma ao rei como súditos cristãos, que isso implicava numa mudança, né, de identidade, uma apropriação de uma identidade que, como diz João Pacheco, no processo de territorialização, é dado, é imposto, mas que eles assumem, né, como um instrumento novo que vai lhes servir na nova situação em que eles estão vivendo. Isso foi assim um estalo que deu a partir dali. Foi muito importante a discussão toda na banca de qualificação da Isabelle. Eu me lembro que eu também enterrei ali o termo aculturação, né? Eu lembro que o João já dizia para mim que eu não devia utilizar, e dizer, não, mas eu uso aculturação no sentido complexo e tal. E quando eu vi aquela ruição, me lembro a ruição da Araci Silva para a Isabelle, a discussão, eu falei, nossa, não tem que falar em aculturação mais, acabou-se a aculturação. Eu lembro de sair do exame de qualificação da Isabelle, eu fui à biblioteca da Unicamp, e assim, toda, então, essa bibliografia, assim, básica hoje, né, que vocês foram meus alunos todos, leram, é o Barsi, é o Cohen, né, sobre a questão das identidades, a historicidade de pensar as identidades historicamente instruídas, né, na vivência dos povos, né, as questões culturais também, né, carregadas de historicidade, transformando-se, né, na medida em que os povos vão vivenciando e adotando, né, se apropriando e ressignificando práticas culturais, políticas novas, que, de acordo com as suas próprias necessidades, e sempre pensando isso no sentido de terem significados diferentes para os vários grupos que estão em contato. Essas ideias foram essenciais, né? E aí outra questão muito importante, que eu falei da comparação com a América Espanhola, mas outra questão também muito importante para mim sempre foi o diálogo com as minhas colegas, meus colegas, né? Eu falo minhas colegas porque da UF a maior parte delas são do sexo feminino, são minhas amigas, inclusive, mas que trabalham com a história da escravidão, não é? A Hebe Matos e a Marisa Soares, por exemplo, quando eu voltei, né, da Unicamp conversando com a Hebe, elas iam iniciar um curso exatamente sobre essas questões de repensar a identidade de africanos e afrodescendentes nessa perspectiva histórico-antropológica. Eu fiz esse curso que foi essencial, não é? Quer dizer, todo um quadro teórico a partir dali, Max Weber, o Cohen, né, o próprio João Pacheco de Oliveira, que esteve presente nesse curso também, discutindo com a gente, com os textos dele, o João Pacheco de Oliveira, o Cardoso de Oliveira e vários outros, Manuela Carneiro da Cunha, enfim, todos os autores que trabalham com essa perspectiva de repensar, de pensar identidades múltiplas, cambiantes, que vão se transformando, né, conforme a vivência dos atores, foram fundamentais. Outros autores muito importantes foram Jonathan Hill, por exemplo, né, 2 textos dele, tanto da questão para repensar a cultura, do ponto de vista histórico dos povos indígenas, que é o Myth and History, que foi
muito trabalhado, principalmente pelo Robin Wright. O outro livro dele, Identity, History and Ethnogenesis, né, que trabalha. Esse livro é fantástico, porque é uma coletânea também de artigos, né, de pesquisadores, antropólogos e historiadores que trabalham com povos africanos e indígenas da América, né, que passaram por situações trágicas de deslocamento, de explorações, enfim, de guerras, e que nesses processos reconstroem as suas culturas, as suas identidades, e mantendo-se sempre como povos, né, sem necessariamente desaparecerem. Essas questões, o Sidney Mintz, por exemplo, é um outro autor que meus alunos todos leem. Quer dizer, alguns desses textos que eu estou falando aqui, que Mariana me pediu que destacasse, né, são textos que eu uso até hoje, né, que eu utilizei, que eu conheci no meu doutorado em 2000, né, eu comecei em 96, mas enfim, terminei em 2000, e que são textos que até hoje me acompanham, que os meus alunos sempre leem, que eu acho que eles também passam para os seus próprios alunos, né. E, enfim, o Guilherme Bocara, por exemplo, é um outro autor muito importante também, fundamental para pensar as questões dos povos. Ele trabalha com índios da atualidade também, os Mapuche, mas também tem alguns trabalhos históricos de pensar os Mapuche e as reconstruções identitárias deles no século XVII. Teria muitos outros, né? E essa perspectiva, né, de pensar essa imensa capacidade dos povos se reestruturarem, né? Parte, né, sem dúvida, da antropologia, de pensar os significados distintos, né, que os mesmos comportamentos, que alianças, que grupos que atuam conjuntamente podem ter diante das mesmas situações, né? E aí a gente pensa, né, questões que já vinham sendo trabalhadas de uma determinada forma, as próprias guerras indígenas. A gente sabe que os índios guerreavam, lutavam do lado dos portugueses, do lado dos franceses, etc. Agora, hoje, a gente sabe que eles lutavam em busca dos seus próprios interesses, seus próprios objetivos também, né? Que muitas vezes podem até nos escapar, mas a gente sabe que eram outros. E eu acho que faz parte, né, do trabalho do historiador, pelo menos, colocar as questões, né, e levantar essa questão de saber que é diferente, né? A gente desconstrói essa ideia de que os índios teriam sido manipulados ou teriam sido vítimas passivas desses processos, né? Eu acho que é importante pensar isso, né? Como disse a Alcida Ramos, se não me engano, o Jonathan Hill também, afirmar que os povos, por maior que seja a violência, né, os grupos sociais humanos sempre capazes de dar respostas positivas e de criar estratégias para defendê-los. Eu acho que o que a gente vê na história dos povos indígenas é um exemplo muito rico a respeito disso, né, com todas essas situações. E aí, no caso, eu estou falando dos povos indígenas, mas os povos africanos também, a situação é bastante semelhante a isso, né, e essa perspectiva, e eu falei que foi muito importante, além da América Espanhola, os estudos de América Espanhola sobre os índios, como também os estudos sobre a escravidão africana, porque esses estudos sobre os escravos, né, descendentes de escravos, e mais recentemente do pós-abolição, eles se desenvolveram, né, linha, né, dessa perspectiva histórico-cultural, mostrando a ascência desses povos, né, e a imensa capacidade deles se reformularem. Isso antecedeu os estudos sobre os índios nessa perspectiva, assim como que quase que 10 anos. Nos anos 80 isso já vinha se fazendo, né, e nós só começamos a trabalhar nisso um pouco posteriormente, né, e, inclusive, na verdade, isso começou mais entre os antropólogos do que entre os historiadores, mas, enfim. Não sei, Mariana, se eu devo falar um pouquinho mais, se é isso, se respira. Aí eu acho que a gente acha que seria interessante avançar um pouquinho mais, né? E ver as contribuições, o que é que o campo do debate historiográfico vem ganhando e vem avançando a partir dessa perspectiva interdisciplinar. Como você falou, não é uma perspectiva completamente nova, ela já vinha sendo adotada na história, mas recentemente é que ela reformulou o campo da temática indígena. Então, a gente gostaria que você fizesse um comentário sobre os avanços na historiografia a partir dessa
da intensificação desse diálogo entre a história e a antropologia para a temática indígena, especificamente. Conseguiu ouvir? Eu não entendi. Não? Você repete para mim, por favor. Não, Tá. Não consegui ouvir. Você queria que você fizesse um comentário sobre os avanços historiográficos a partir dessa interdisciplinaridade entre história e antropologia. Né? Esse diálogo não é um diálogo novo, mas ele, na história, né? Mas para a temática indígena, de fato, refundou alguns parâmetros a partir dos quais a gente entende, né, a participação indígena. Então, eu queria que você fizesse um comentário sobre esses avanços historiográficos na temática indígena. Bom, então, eu entendi que você está me pedindo para eu comentar esse avanço da historiografia a partir dessa perspectiva, e que eu comentasse em relação a isso. Bom, eu acho que o avanço tem sido significativo, sim, né? Se a gente pensar, né, de quando, né, eu sempre cito um alerta do John, num texto de 95, falando sobre a temática indígena nas escolas. Ele dizia que quando os índios fossem considerados sujeitos da história, páginas inteiras da história do Brasil seriam reescritas, né? E, bom, isso, 95, mais de 20 anos depois, eu acho que a gente caminhou bastante. Quer dizer, eu acho que, se a gente pensar, eu acho que a história indígena hoje, por exemplo, é um campo consolidado na historiografia, né? Se a gente pode ver, por exemplo, o nosso GT na AMPU, não é? Os simpósios temáticos que nós temos, cada vez mais concorridos, né? Nós já tivemos mais de... já se desdobrou em mais de né, simpósios temáticos para discutir a questão da temática indígena. Se pensar que esse GT foi criado, né, em 2009, né, em Fortaleza, então de lá para cá que tem crescido bastante em termos de interessados, de pessoas que se juntam, e de temas e de trabalhos. As pós-graduações aí estão se multiplicando cada vez mais, o número de interessados, né, de pesquisadores voltados para a história indígena. E aí, mas nessa questão até do crescimento do nosso GT, né? Eu queria lembrar que o Edson Silva tem um papel muito importante nisso, né? Porque eu lembro a gente na AMPU de 2000, lá em Niterói, foi quando eu conheci o Edson, na defesa da Patrícia Sampaio. O Edson dizia, porque a AMPU naquela época ainda funcionava como simpósios, era comunicação coordenada, não tinha simpósio temático. E estava para ter no próximo, que foi 10. E o Edson dizia, temos que fazer um simpósio temático de índios, nós temos que organizar, e ele insistiu muito. Eu acho que em grande parte de 2003 nós fizemos, né? O John estava na frente disso, fomos eu, o John e o João Pacheco, de lá para cá, sempre tivemos, né? O João Pacheco se incorporou, né, completamente entre nós também, quer dizer, é a face da antropologia ali, vários antropólogos a gente tem entre nós discutindo isso, e eu acho que tem crescido, quer dizer, os temas se multiplicam, cada vez nós temos mais questões novas sendo discutidas em comparação. Mas eu acho que a gente ainda tem que caminhar muito. Eu acho que, principalmente, porque a questão que o John colocava é de repensar a história a partir da inclusão dos índios nos processos. Eu acho que nisso a gente ainda falta muito caminhar. Eu acho que alguns temas já têm sido repensados. Alguns colegas nossos, né, assim, que não são diretamente temática indígena, se interessam e procuram pensar os índios nas suas próprias pesquisas. Alguns já fazem isso há muito tempo, o próprio Stuart Schwartz, né, João Fragoso. Alguns autores já pensavam seus temas, incluindo os índios. Mas eu acho que, na medida em que essa produção da história indígena vai crescendo, né, pode vir, vamos dizer assim, a fazer uma diferença maior em outros temas, vamos dizer assim, temas mais amplos, porque o que a gente procura fazer é isso, pensar os índios dos processos históricos, como esses processos históricos podem ser repensados quando você inclui essa perspectiva indígena. O que você fez no seu trabalho, não é, Mariana? Você pensa a formação do Estado Nacional, incluindo os índios aí, né? Quer dizer, o século XIX, então, que é menos estudado, está crescendo também, mas
ainda é pouco. Mas eu acho que alguns temas da história colonial já não podem mais prescindir de pensar os índios como sujeitos, né? A própria conquista do território. Né? A gente sempre soube que os índios lutaram nas guerras, mas essa questão de pensar que a luta foi decisiva a partir de atuações e escolhas dos índios, isso é uma questão mais recente, que tem sido colocada pela história indígena, e que eu acho que já está sendo incorporada de alguma forma. A formação das elites coloniais, por exemplo, é um outro tema que eu acho que cada vez mais está incorporando também a importância dos povos indígenas, né? Porque as elites se formavam a partir de mercês que eram ganhas a partir de vitórias nas guerras. Essas vitórias nas guerras só eram dadas pela aliança que eles tinham com povos indígenas. O trabalho do Rafael Ali Rocha aí de Dourado no Maranhão mostra isso muito bem. Os portugueses brasileiros que ganhavam patentes eram aqueles que eram aliados de grandes, né, e relações intensas ali, trabalhando com fontes paroquiais, mostrando as relações intensas dessa elite se formando através da interação com os povos indígenas. Ali é diferente, tá bom? Você pode ter um processo de branqueamento, mas de qualquer jeito a presença indígena está sendo fundamental ali na formação desses grupos. Então, acho que a gente ainda tem muito que caminhar, quer dizer, no sentido de marcar uma presença, mas eu acho que cada vez mais, porque eu acho que as grandes coletâneas já incluem capítulos sobre histórias indígenas, né? O Brasil Colonial, do João Fragoso, por exemplo, da FAO, 3 capítulos sobre índios, é um ganho. Isso a gente tem que pensar que é um ganho, porque alguns anos atrás não teria nenhum, não é? Então, eu acho que nós vamos deixando de ser assim, um grupo de historiadores exóticos que discute mais com os antropólogos e que os nossos colegas historiadores não olham muito para a gente. Eu acho que cada vez mais a gente vem conquistando, né, um lugar também, né, na historiografia e sendo mais valorizados, né? Não é um grupo dos índios, os antropólogos, os arqueólogos, ficamos, vamos dizer assim, nessa posição assim um pouco distante, mas eu acho que não, eu acho que os nossos colegas professores de História do Brasil estão incluindo, né? Mas o que falta, e aí eu lembro da fala da Marta falando sobre a escravidão africana também, a Marta disse assim, eu quero ver os negros incluídos nas narrativas da história do Brasil, e é isso também, quer dizer, não é no livro didático você ter um quadradinho lá assim do lado, né, com uma citação de um livro da Mariana, né, ou do Almir, ou de um de nós, e aí segue do outro lado a narrativa como era, como tinha sido, como vinha sendo, né, sem incluir o índio nesse processo. É diferente, é repensar realmente o processo a partir do que está sendo produzido. Eu não sei se eu estou sendo clara, mas é um pouco dizer. Então, acho que nesse sentido a gente ainda vai caminhar, mas eu acho que nós estamos caminhando. Eu tendo a ser otimista. Mas, enfim, eu acho que não sei se eu respondi. Super, respondeu super bem. Vou passar agora a palavra para Vitor, que ele tem uma pergunta para fazer. Professora, não é bem uma pergunta, é mais uma provocação, né? Ano passado, eu e Mariana Dantas demos um curso na pós-graduação juntos. Eu sou daquele grupo que não trabalhava história indígena, né? Não trabalho história colonial, mas não com história indígena. E a gente leu aquele seu livro inteiro azulzinho, Os Índios na História do Brasil, né? E chamou muita atenção a sua conclusão, né? Eu vou fazer apanhados dela, né? Que a gente sabe perfeitamente que a história do Brasil foi construída no século XIX, como você falou, professor, apagou a história e as identidades de inúmeros povos indígenas que ainda habitavam seus territórios e reivindicavam direitos. Isso a gente sabe, né? E aí, ao longo do livro, que foi publicado em 2010, né, o que a gente achou muito interessante, a gente estava no curso da pós no ano de 2018, né, Mariana? Foi 18. 2019. 2019.1. Né? Isso. Estávamos no ano 2019 discutindo isso. E chamou uma atenção na sua conclusão quando a gente leu assim, hoje, né, um debate atual, né, hoje, em conjunturas favoráveis, tanto do ponto de vista político, né, propiciado pelos movimentos indígenas e pelos direitos garantidos com a Constituição de 1988, quanto intelectual, propiciado pelas novas abordagens teóricas e conceituais da história e da antropologia, inúmeros grupos indígenas reaparecem no cenário político e na história do Brasil. Aí a gente ainda destacou, né, citando ainda entre aspas, né, ao invés de desaparecerem, como era previsto,
os índios em nossos dias crescem e se fortalecem politicamente, exercendo considerável influência sobre os estudos acadêmicos. Bem, né? Isso 2010. A gente percebe na conclusão da sua obra um clima bem otimista. Caso, digamos que a Fundação Getúlio Vargas, né? Como relançar o seu livro, professora, agora em 2020, né? Como você reescreveria essa parte? Eu escreveria, como escrever essa parte? Bom, eu acho que 2020 está muito mais difícil realmente do que o contexto de 2010, né? Em 2010 nós tínhamos uma situação de crescimento e efervescência, né, de lutas e de fortalecimento e dos povos indígenas, né, de um modo geral, no país. Mas eu acho, quer dizer, nós estamos vivendo hoje um momento catastrófico, né? Uma situação que eu acho que é terrível para todos nós, inclusive para os índios, né? Aí eu quero lembrar uma frase do Ailton Krenak, que talvez ajude a gente a pensar nisso, né? Não sei se vocês devem ter visto, porque postaram em vários lugares, era uma imagem do Ailton Krenak com uma frase dele, com certeza, evidentemente, né? Não sei se estava anunciando alguma palestra que ele ia dar, mas que dizia assim: nós já estamos resistindo há 500 anos, eu quero ver vocês resistirem, vocês brancos resistirem, né? Então, eu acho assim, eu quero continuar a ser otimista, sim, porque eu acho que os índios continuam nas universidades, né? O que eu tenho assistido ontem, eu estava falando com a Mariana antes da gente começar aqui, né? Eu assisti ontem a live, eu não sei qual era o grupo, era um grupo de Mato Grosso do Sul, estava o Jorge Jeremites, a Inara, que a Mariana conhece, que é aluna lá do museu, 3 representantes de povos indígenas, e falando sobre a Covid e as comunidades indígenas. Já tinha assistido outras também, né? Eles continuam se organizando, né? Eles continuam lutando, eles continuam com muita garra, tentando defender tudo aquilo que tem, e a Constituição de 88, mal ou bem, ainda está aí, né? Ela ainda está funcionando e ainda estão recorrendo a ela em função para a obtenção desses direitos, né? Então, estão tendo alguns, sabe, são pequenos, né, mas ganhos, né, a gente tem observado, né, agora recentemente essa aprovação aí, né, do auxílio emergencial para povos indígenas e quilombolas foi aprovado, né, com muita luta, quer dizer, são povos, né, que passaram, se a gente pensar quantos séculos, né, de situações de violência extrema, enfim, de preconceito, de discriminação, de deslocamento, de guerras, escravizações, né, chegaram até o século XIX, eu achei o século XIX, é o século por excelência em que eles são considerados desaparecidos em grande parte, né, embora tenham continuado existindo, mas assim, essas conjunturas favoráveis, né, do século XX e XXI, passa também a própria luta deles, porque a Constituição de 88 não caiu do céu, né? Quando eu comecei a falar aqui, eu estava no final dos anos 70, eles estavam se organizando, né, enquanto instituições, e hoje eu acompanho como vocês também, né? Eu não trabalho com as populações indígenas atuais, eu acompanho por interesse, né, como cidadã, mas o que a gente vê, a quantidade de organizações e como eles têm tentado, né, através das suas próprias forças, né, e acionando as redes de apoio que eles têm nas universidades, na Fiocruz, e estão dando vaquinhas, estão monitorando seus próprios dados para saber sobre a Covid, né, as unidades que estão atuando no sentido de se fecharem, né, de fazerem barreiras para que outros não venham, enfim. Então, né, por isso, entendeu, Vitor? Eu quero continuar sendo otimista. Eu acho que o momento é trágico, eu acho que as perdas são imensas agora, pelo que eu tenho visto desses vídeos, né? Eu estou dizendo que eu quero ser otimista, porque é bonito a gente ver essa força e essa resistência que eles têm, mas é um momento muito trágico mesmo. Eles estão sendo extremamente... enfim, é uma população de grande risco frente à pandemia e, além da pandemia, enfrentam outros problemas que já vinham enfrentando antes da pandemia, que é a desconstrução, quer dizer, a tentativa de desconstrução de vários desses direitos que eles têm, né? É um rolo compressor muito grande de políticas contra, né, os direitos dos povos indígenas que a gente está assistindo já
né, há alguns anos aqui, né, e que tem se fortalecido, mas, enfim, eles continuam aí na luta por isso tudo. E assim, agora eu acho que nas universidades, eu estou lembrando da fala da Elaine, na quarta, estava falando sobre a questão dos africanos, eu acho que não tem volta, e eu acho que entre nós também não tem volta, né? Eu acho que o que se conquistou, nós podemos ter um retrocesso ou outro, mas os índios estão na universidade, eles estão escrevendo suas próprias histórias, eles têm ciência, eles têm plena consciência do que eles são, do que eles podem, e a gente espera, né, que isso se mantenha, né? A gente vê as falas desses indígenas, né, líderes e estudantes, agentes de saúde, professores, enfim, a garra que eles têm em se manter, né, enquanto povos, que é o que eles têm. Eu acho que eu quero, está difícil, mas eu quero ser otimista. Eu não queria mudar esse final do livro, não. Enfim. Obrigada, Regina. O Vitor tem mais uma pergunta, que eu acredito que é a última nossa. E aí, só para avisar o pessoal, quem tiver pergunta, pode ir colocando no chat, que a gente vai selecionando algumas para fazer, tá? Porque a gente também já está batendo 1 hora de live, né? Bem legal, muita coisa para falar, muito tema para falar. Mas façam as perguntas e aí a gente seleciona, porque senão a gente passa a tarde toda aqui conversando, né? Porque tem muita coisa para falar mesmo. Vitor. E é ótimo, né? A gente ficar passar a tarde conversando com a Maria Regina. Professora, eu vou continuar nessa pegada com uma pergunta com o que aconteceu foi semana passada, né? Eu vou usar uma frase do Mark Bloch e depois a gente vai... Mark Bloch dizia: a incompreensão do presente parte da ignorância do passado. Eu tenho a seguinte dúvida, né? Será que somos um povo sem memória, né? Nós brasileiros, porque a gente precisa lembrar o que o ministro da Educação, né? Que me recuso a falar o nome dele, né? Que ele comentou essa semana sobre estão querendo transformar a gente numa colônia, segundo o ministro, abre aspas, né? Esse país não é igual à China, né? Ele odeia o termo povos indígenas. Ele fala, odeio esse termo, né? É povo brasileiro, só tem um povo, pode ser preto, pode ser branco, pode ser japonês, pode ser descendente de índio, mas tem que ser brasileiro, pô. Acabou com esse negócio de povos e privilégios. Eu acho que o ministro precisa entender o que é o termo povos indígenas. Eu acho que a gente sabe que a gente tem discutido muito isso na universidade, muito isso está na academia, a gente sabe o quanto tem crescido esse debate, a gente sabe, mas eu acho que às vezes sinto isso fora dos muros como um vazio, né? Como, por exemplo, o João Pacheco Oliveira comentou na sua introdução da sua obra Metamorfose Indígenas, né? Por que o Rio de Janeiro colocou a estátua de um índio mexicano, né? No Flamengo, se não me engano, né? Que o João Pacheco falava, né? Será que a questão da memória é uma questão que falta a nós brasileiros? Eu acho que essa é uma pergunta, né, que fica como se fosse uma provocação do João Pacheco, né? E depois teve a estátua de Araribóia e por aí vai, né? A estátua de Araribóia que está em Niterói, né? Então, não no Rio de Janeiro. Então, é isso que eu queria saber mais ou menos, que você explicasse para a gente a questão dos povos indígenas. Eu acho que a gente precisa, né? A academia está cercada disso, a gente sabe o quanto tem avançado dentro da universidade, mas e fora dela, né? Eu acho isso, a fala do ministro foi muito infeliz nesse sentido. Com certeza, Vitor, com certeza, né? Eu acho que a gente ainda é um mundo à parte, né? Quer dizer, para o que a gente produz, o que a gente, né, discute dentro da universidade, custa muito a sair dos muros da universidade, né? E uma fala dessa realmente, né, mais completamente infeliz, né? E mais infeliz ainda vindo de um ministro da Educação. Né? E principalmente porque como diz, realmente a frase do Mark Bloch, né? A ignorância em vários sentidos, né? Ignorância sobre a história dos povos indígenas e da própria Constituição, porque a nossa Constituição de 88 garante a pluralidade étnica, né? O direito à diferença, é a primeira Constituição que dá ao índio o direito à diferença, o direito a ter a sua língua, a sua própria cultura, etc. Né? E de lá para cá, ainda no âmbito da educação, né,
o que nós temos tido, né, as propostas educacionais, né, dos últimos anos ou das últimas décadas, é no sentido de favorecer a pluralidade e a diversidade dos povos e respeitar essa pluralidade, respeitar as diferenças entre os povos. Né? E a Lei 11.145 de 2008 é no sentido de que as escolas incluam, né, discussões sobre a cultura e a história de indígenas e afrodescendentes. E o objetivo, a Lei de Diretrizes Básicas diz para formar cidadãos tolerantes, compreensivos, que respeitem o outro. Quer dizer, que então essa fala vai na contramão de tudo aquilo que a Constituição coloca, né, que a educação, quer dizer, que as propostas educacionais vêm colocando desde as últimas décadas para cá. E a gente na universidade, e as escolas também, né, vocês sabem, de um tempo para cá, tem tido muitas demandas, no sentido até de produção de material didático, sobre a questão dos índios e dos africanos, para incluir isso nas escolas, e é de fundamental importância, porque racismo e preconceito, a gente sabe, são construções históricas e sociais. Ninguém nasce racista, ninguém nasce preconceituoso contra o outro. A intolerância ao outro, o ódio ao outro é uma construção, e ela, como construção, ela pode ser desconstruída, e a educação é fundamental para isso. Então, o nosso instrumento de trabalho é exatamente a educação, o livro. Então, é muito deprimente que isso venha, né, de um ministro da educação, porque a gente sabe também que a nossa tarefa como historiador é importantíssima, porque a história, quer dizer, o conhecimento da história, conhecer, né, a trajetória desses povos indígenas, aí eu incluo também os africanos, a gente entender como eles entraram, como eles começaram a fazer parte, quem são eles, né? São povos originários da América e da África, que entraram na nossa história, que é também a história deles, desde que eles entraram aí, como diz o Jonathan Hill, a história dos índios se entrelaça com a história colonial, com a história da América, desde que os europeus puseram os pés aqui. Então, essa história, mas como eles entraram nessa história que foi escrita pelos ocidentais, brancos, nós no século XIX, que continuamos reproduzindo por tanto tempo, que lugar que eles ocupam nessa história, que imagens se constroem deles, imagens estereotipadas, imagens preconceituosas, e isso veio sendo, né, reiterado, consolidado. Então, eu acho que exatamente isso veio com a história, tem que ser desconstruído na história também. É o nosso papel, a gente pode fazer isso, não é? E eu acho que a gente vem tentando fazer isso, eu acho que a gente ainda pode fazer isso. Realmente, eu acho que a educação, não é, a gente conseguir transformar isso, quer dizer, deixar claro, alcançar, chegar ao senso comum, né? Chegar à mídia, porque essa ideia, essa imagem dos índios estereotipados ainda está muito presente no senso comum, né? A gente vê na mídia, em escolas que ainda fantasiam as crianças de pena na cabeça no dia do índio, etc. Mas, enfim, o nosso papel a gente vai tentando, e eu acho que, apesar de tudo, nós vamos continuar. E essas lives aí são uma oportunidade aqui da gente estar, pelo menos, eu acho que nós estamos muito entre nós ainda, né, nessas lives, mas, enfim, é o que eu espero, seguindo ainda com o nosso aí, otimismo, apesar de tudo. Aliás, eu gostei de uma frase foi o Ricardo Salles, numa live que eu assisti dele, ele falando, acho que ele estava citando Gramsci, ele disse que é importante ser pessimista com a razão e otimista na ação. Mais ou menos isso. E eu acho que é isso que a gente tem que ser, né? Na razão, a gente não tem como não ser pessimista no momento que a gente vive, mas a gente precisa de uma boa dose de otimismo para a ação. E eu acho que é isso que vocês estão fazendo, organizando essas lives, e aí eu dou os parabéns para vocês. É isso. Falo primeiro, Maria? Pode ir, Vitor. Então, a gente está com o tempo estourado, né, Mariana? É isso que você está falando? Não, mas acho que tranquilo. Dá para fazer as perguntas, né? As perguntas. Tem algumas perguntas aí que eu já estou vendo, né, o pessoal eu vou fazer primeiro alguns comentários que a gente recebeu, né? E depois também tem uma pergunta aqui que a gente está vendo aqui no chat. Maria Tereza Cavalcante, né, lá da aluna nossa da Rural, né, live de peso, separei até pipoca, vai ser um estouro, nossos alunos, né? A Juliana Andrade, né, é muito importante ouvir a trajetória de pesquisa, de pesquisadoras, com a professora Maria Regina,
também concordo, acho que é muito importante a gente dialogar isso, né? Vitor, vou só fazer uma correção. Quem foi a Karina Mello, que é nossa colega, Regina, está na UPE, em Garanhuns. Ela fez a ressalva de que aquele comentário sobre os monumentos do Rio e de Niterói foi feito pelo John Monteiro. Isso, eu ia falar isso agora, a Karina. Isso, o João Pacheco, ele comenta do mexicano, não é isso? Da estátua mexicana que está no Flamengo. Foi do John. E o John Monteiro faz o debate dos monumentos. Desculpa. Pode falar. Vai lá, Vitor, pode continuar. Então, aí tem uma pergunta aqui do Vinícius. Na historiografia contemporânea, né, atual, qual a importância das escritas de autores indígenas? Né? Tá aí na telinha, não sei se você consegue ler. Tá. Né? Qual a importância das escritas de autores indígenas na formação de novos materiais sobre a história indígena? E como os historiadores podem usar esse material? Eu acho que é muito importante. Eu acho que é muito importante que os próprios indígenas estejam trabalhando com seus materiais e que possam ser utilizados pelos professores de história. Eu acho que aí vai depender das situações, das possibilidades de uso de cada um, mas eu acho que valorizar o que os próprios índios entendem, né, das suas próprias trajetórias e das suas próprias histórias é um passo importante para nós, né? Eu acho que sim, que pode ser, claro, que incorporado, né? E agora eu acho que aí vai depender do tipo de aula, de como isso se encaixa, enfim, como pode ser pensada essas formas, como qualquer trabalho, né? Mas, enfim, eu acho que é um pouco isso. Aí eu não sei se eu posso estender um pouquinho mais sobre isso, porque vou citar mais uma vez o John Monteiro, que o John trabalhava muito na interface entre a história e a antropologia, né? Ele é historiador de formação, mas se tornou também antropólogo, e ele orientava, como eu disse, teses e dissertações, tanto na antropologia quanto na história. Então, tinha uma experiência muito grande nesse campo, e um grande incentivador da história indígena. Então, ele dizia que a história indígena podia ser pensada em duas dimensões, ele via dois viés, aí, pela própria experiência dele, né? Ele falava dos índios na história e da história dos índios. Então, ele dizia que os antropólogos tendem mais a fazer uma história dos índios, que incorpora a própria visão que os próprios índios têm das suas trajetórias. E nisso aí se incluem também os próprios índios, enquanto que os historiadores estariam mais voltados para pensar os índios na história, ou seja, como os índios atuam nos processos históricos, influenciando esses mesmos processos. Só que é claro que as duas questões se entrelaçam, porque os índios atuam e têm as suas trajetórias que, por mais que a gente pense, né, e eu acho que é essa a nossa perspectiva de pensar, quando a gente pensa antropologicamente um documento e pensar a ação dos índios antropologicamente, de que eles estão sendo motivados, né, por características socioculturais próprias que têm a ver com as suas organizações sociais, mas, de qualquer forma, isso se dá num contexto histórico definido, em processos históricos. É assim que a gente tem que ver. E eu acho que pensar a história dos índios também deve ser efetivo. Né? Então, assim, eu acho que os índios na história e a história dos índios são entrelaçadas. Então, é isso que mas, assim, eu acho que, de qualquer forma, entendo essa questão do John como uma questão, assim, de um enfoque maior. Né? Eu acho que há uma tendência dos antropólogos e dos próprios indígenas em focarem mais as trajetórias em si, e dos historiadores a pensar em processos, sendo que as duas coisas se intercalam, se entrelaçam. Enfim, não sei se eu fui clara, mas é isso que eu queria dizer. Então, a história dos índios, pensada pelos próprios indígenas, podem ser incorporadas aos processos históricos pelos historiadores. É mais ou menos isso. Certo. Obrigada, Regina. Vou selecionar aqui mais uma pergunta. Foi a Lana que tinha pedido logo no início, e aí ela fez a pergunta agora.
se você, Regina, poderia comentar sobre o significado de ser índio ou ser mestiço como forma de agenciamento dos próprios povos indígenas. Bom, é uma questão bastante complexa, né, que vai ser complicado. Vou sintetizar aqui muito rapidamente. Faz parte Obrigada, da sua e bom tese, né? Faz parte do seu bom trabalho. Ver você, e muito bom ver você aí, Lana. Então, eu acho, quer dizer, essa questão, eu comecei a pensar nessa questão depois, né, já no período posterior ao doutorado. Eu me lembro quando eu estava com o Gruzinski, eu falei para vocês meio rapidamente, né, principalmente a partir da minha estadia lá com o Gruzinski, que tem essas questões sobre mestiçagem, relações interétnicas, e lá encontrei Eduardo Paiva também, foi ótima discussões com ele. E eu me lembro que o Gruzinski me perguntou, e os mestiços? Eu falei, não, mestiços não, são todos índios. Depois, assim, a ficha caiu, eu falei, não, peraí, são todos mestiços, porém índios, né? E a partir daí também, quer dizer, tem muitas leituras, principalmente na América Espanhola, e é a questão, vamos dizer assim, da construção das classificações étnicas, o que elas significam e como esses significados se alteram conforme tempos, conforme locais, espaços, conforme os grupos sociais. Quer dizer, ser índio tem significados diferentes ao longo do tempo também, né? Mas, de um modo geral, no período colonial, e eu acho que ainda no 19, e hoje, né, tem uma situação jurídica específica que garante direitos. Né? Enquanto que ser mestiço, na verdade, pode significar perda de direitos. Né? Eu acho que essa questão, por exemplo, que se colocava desde o período pombalino, no século XIX, e hoje, em grande parte. Né? Essa condição de afirmar, né, que os índios são misturados, não existem mais, são civilizados, isso era uma possibilidade legal de extinguir as aldeias coloniais, de acordo com a legislação vigente na época, né? E hoje a gente tem uma situação muito semelhante, né? Por isso que, em grande parte, como eu falei, os estudos de hoje, né, evitando qualquer anacronismo, mas, em grande parte, ajudam, sim, a pensar situações do passado também. Porque essa questão, né, de pensar, e aí vem toda essa discussão de identidades mais recentes da antropologia, de pensar as múltiplas formas de identidade, as construções, os significados, enfim, e isso tem que ser pensado historicamente em cada situação, e como os povos e indivíduos também podem assumir identidades múltiplas, né, conforme situações. Isso é uma questão que a gente vê, e que a gente vê nas fontes, a gente vê na documentação, de um modo geral. Dá para pensar povos e indivíduos como blocos monolíticos fixos e engessados, né, em determinadas categorias e classificações. Elas são fluidas, elas são estáveis, elas são históricas, e a gente tem que questionar bastante isso. Né? Em grande parte, essas questões foram muito discutidas também pelos historiadores da história da escravidão. E depois a abolição. Enfim, acho que é isso. Eu sei que a presença de Regina aqui na nossa live está suscitando aí muitas perguntas, mas a gente não vai poder fazer todas nesse momento. De repente a gente faz uma outra live com a Regina, mas aí a gente vai fazer a última, tá? Para encerrar. Vitor. Já que vai para encerrar, depois Mariana vai falar, eu já falo. Muito obrigado, professora, por ter aceito o convite. Tá? É uma satisfação enorme ter você aqui com a gente. Revê-la, né, também. E vou fazer a pergunta do Lucas Lima. Né? Mariana, você pode ter... eu não consigo botar. A etnohistória ainda teria espaço na discussão moderna sobre a história dos povos indígenas? É a pergunta do Lucas Lima. Eu acho que sim, claro que sim. Vocês estão me ouvindo? Posso estar respondendo? Estão me ouvindo? Sim, eu acho que sim, né? A etnohistória O que é a etnohistória? Na verdade, eu entendo a etnohistória mais citando aí o Trigger, né? Que tem um artigo dos anos 80 chamado Ethnohistory, e eu acho muito boa a discussão que ele faz ali. Ele diz que ele vê a etnohistória mais como um método do que como uma disciplina. E eu concordo com ele, vou dizer por quê. Né? E sobre isso, Lucas, tem uma discussão, tem uma revista chamada Memória Americana,
que é uma revista de etnohistória, não, é da antropologia, né, Mariana? Está lembrada da memória americana, era a Ingrid de Jong que estava na frente dela, ela está toda online. Eu não sei que número eu acho que é o número 20, mas tem um dossiê organizado pela Ana Maria Lorandi, que é uma grande antropóloga, etnóloga da Argentina, ela faleceu recentemente, e ela organizou um dossiê para discutir etnohistória, antropologia e história. Então, convidou vários autores para discutir o tema. Inclusive, eu também tenho um artigo lá. E aí, uma da questão que ela colocava é assim, até que ponto, e aliás, a Maria Cristina dos Santos, lá da PUC do Rio Grande do Sul, já tinha colocado essa questão em 2005, num seminário que eu e John estávamos presentes, inclusive. Até que ponto a etnohistória não estaria, vamos dizer assim, retomando uma ideia preconceituosa em relação aos índios, nesse sentido assim, para os não índios, né, a história. Para os povos indígenas, não mais a pré-história, mas a etnohistória. Né? Então, no sentido que seria a etnohistória, seria então a história dos antigos povos sem história, né? E essas questões já tinham sido colocadas antes, né? Como eu já te falei, a Maria Cristina tinha colocado, e o próprio Trigger. E o Trigger dizia que exatamente para evitar isso, que não é essa a ideia, porque a etnohistória também mudou de sentido, desde que a etnohistória foi utilizada, o termo pela primeira vez, no início do século XX, a ideia de etnohistória também se transforma, como se a história e a antropologia se transformaram bastante enquanto disciplinas, desde que foram criadas no século XIX, e a etnohistória também. Né? Então, a noção de etnohistória hoje é outra. Né? Mas ele diz exatamente para evitar essa situação, considerando que isso pode ser uma possibilidade de ser pensado assim, ele considera mais como um método do que como uma disciplina. Quer dizer, seria um método interdisciplinar, né? Vamos assim, que reúne, porque na verdade a gente fala etnohistória, não é só história e antropologia, não é? A gente está falando aqui, e o tempo todo, de história e antropologia, mas na verdade o estudo sobre os povos indígenas, ele requer, na verdade, uma análise interdisciplinar que inclui outras questões, né? Hoje em dia, por exemplo, cada vez mais a gente está tendo a história ambiental, né, Mariana? Aí, por exemplo, o Edson está completamente. Regina? Acabou? Bom, então, o seu áudio eu acho nesse sentido que a etnohistória é muito importante, porque não mais para os índios, essa questão seria, então, a história para os não índios e a etnohistória para os índios. Eu acho... Alô? Estão me ouvindo? O que eu quero dizer... Bom, eu não sei se vocês estão me ouvindo, mas eu vou... Estão me ouvindo? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que não é que a etnohistória, os índios têm história, como qualquer outro povo, né? É uma história, porém, o estudo da história dos povos indígenas requer uma metodologia, uma conceituação teórica própria, que inclui os estudos antropológicos e de outras disciplinas também, mas principalmente antropológicos. Então, eu acho que, nesse sentido, há uma especificidade, sim. Quer dizer, aí eu estou falando no sentido até de... Estou um pouco discutindo a questão, porque teria uma especificidade, então, da história indígena em relação, vamos dizer assim, a outros temas históricos? Teria. Eu acho que teria, e nesse sentido, acho que se aproxima também da história dos africanos, que também requer um conhecimento antropológico, você pensar as interações e as formas de ação, de motivação de povos indígenas africanos e afrodescendentes na colônia e em períodos posteriores. Então, eu acho que a etnohistória, ou seja, métodos histórico-antropológicos e interdisciplinares são fundamentais, mas não necessariamente que isso signifique uma compartimentalização, né, de um estudo que está à parte da história. Nós somos história, nós somos parte dessa historiografia. Não sei se eu expliquei o jeito, se ficou um pouco confuso, mas, enfim, é isso. Regina, eu acho que o seu vídeo travou, a gente está conseguindo te ouvir bem, mas o seu vídeo está travado. Tá? Só para vocês não estão me vendo? A gente te vê, tá, mas é uma imagem travada. Mas a gente consegue te ouvir, tá? Estamos te ouvindo bem.
Tá, então tudo bem, porque eu estou me vendo me movimentando, então eu não sei por que travou. Eu me movimento, mas tudo bem. Tá. Se vocês me ouvem, tá bom. Tá bom. Gente, eu agradeço, as perguntas foram ótimas, né? Aí a gente conseguiu ampliar um pouquinho mais o debate. Antes de finalizar, eu queria só registrar duas coisas. A primeira é a presença de alguns indígenas, né, aí no chat que se colocaram, pode ter outros aí assistindo, mas pelo que eu anotei, a gente teve aí indígena Uapixana, que foi a Laiana, Chocó, o Ivanilson, também indígena Pancararu, né, a Tiara, e ficou faltando falar no início que a nossa live também tem participação do Piauí, viu, João Paulo? Registrado aqui, o pessoal do Piauí. Então, a gente está tendo aí uma participação bem interessante, né, que aí resultou nas perguntas e, enfim, nos comentários também, que foram muito legais, né, agradeço a todos os comentários e perguntas. A outra coisa que eu queria marcar é a proposta de Edson, que está assistindo a nossa live, Regina, e já está propondo uma outra live sobre os indígenas no Nordeste, né? Já deu sugestão de nome, de tudo, Parte Parte 2. A gente vai organizar, tá? E aí, por fim, eu queria agradecer muito a Regina, né, por ter aceito dispor aí um pouco do tempo, né, para conversar com a gente, uma live que a gente achou que ia durar 1 hora, já vai em quase 1 hora e meia, com potencialidade para se expandir um pouco mais, né, para a gente continuar conversando. Então, agradeço, né, só a riqueza aí da sua fala já né, acho que já é demonstrada aí pelos muitos comentários e muitas perguntas. Né? E é bom ver você também bem aí no isolamento, tranquila, tá? Então a gente agradece muito, aí a gente vê como é que faz a parte 2 da live. Já estão cobrando tá a bom. parte 2. Tá bom, gente. Super obrigada a vocês, viu? Muito obrigada por terem me convidado. Eu adorei ver vocês de longe. Mas, enfim, muito bom. Pena que eu não estou vendo os meus outros colegas, mas, enfim, um grande abraço para todos aí, colegas, alunos e todos mais. Tá obrigada. Bom, gente. Obrigada. Vamos encerrar a transmissão por aqui. Obrigada. Obrigada. Tchau.